Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Se essas mensagens têm te fortalecido, têm te abençoado, têm te ajudado de alguma forma, compartilhe com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus também chegue até elas. Também se inscreva nos nossos canais de podcast, nas nossas redes sociais. Nós estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos na Amazon, estamos no aplicativo Spreaker, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no TikTok, levando mensagens de despertamento, levando aí mensagens devocionais da palavra de Deus, para que todos possam ser alcançados aí de alguma forma. Irmãos, nós vamos passar por algumas reformulações e nós vamos mudar algumas coisas aqui no estilo do programa, do podcast. Vamos mexer em algumas coisas aqui. E para isso nós vamos precisar de um pequeno tempo aí de recesso para poder planejar e replanejar o podcast, como ele vai voltar a ser feito, os dias que vão ser feitos, horário e tudo mais. Então peço para os irmãos que tenham um pouquinho de paciência. Deus está no comando, Deus está no controle. E é Ele quem permite todas as coisas. Segundo aqui as minhas contas aqui, esse é o episódio número 38, né? Já temos aí um pouco, vamos fazer aí 2 meses de podcast no próximo dia 21. Com a graça de Deus, fico muito feliz até em lembrar disso. Mas a gente precisa passar por uma pequena reformulação. E vou explicar aqui resumidamente para os irmãos, para que os irmãos possam entender, aqueles que ouvirem, aqueles que acompanham aí o trabalho. Nós fazemos aqui todos os dias, né? Gravamos aqui nesse período da manhã. E no período da manhã mesmo a gente já publica, né? Nas plataformas. Mas pelo fato de ser diário, a gente tem que estar correndo todo dia para não deixar faltar tema. Embora Deus não tenha deixado faltar tema desde que a gente iniciou esse ministério aqui dentro do podcast. Mas como a gente tem outros afazeres, né? A gente não tem só o podcast. Muitas vezes fica meio sobrecarregado. E às vezes também a gente acaba perdendo um pouco de tempo com outras coisas, né? Afazeres diários, às vezes até algumas distrações também acabam culminando para que a gente não busque o tema para o dia seguinte. Então, por essas questões, irmãos, para não deixar faltar também episódio para os irmãos, a gente vai dar uma reformulada aí, vai dar uma reprogramada no podcast. Mas ele não vai acabar não, tá, irmãos? Com a graça de Deus, ele vai continuar. Os videozinhos, irmãos, eu vou continuar também aí postando aí nas minhas redes sociais, né? Por mais que vão ter dias que não vai ter episódios do podcast, mas os videozinhos eu pretendo aí estar mantendo ele nas redes sociais, para que a gente continue aí mantendo essa comunicação, né? Para aqueles também que quiserem pedir oração, eu vou estar aí fazendo certinho o nosso grupo dentro do WhatsApp, que eu ainda não tive tempo de fazer. Vou estar fazendo também nesse pequeno recesso. Não vai ser muito tempo não, tá, irmãos?
Talvez na semana que vem mesmo a gente já volte com uma nova roupagem aí. Amém? Então hoje, irmãos, para finalizar essa primeira temporada, né, de mensagens diárias, vem trazendo um pequeno devocional do dia de hoje. E o texto para reflexão está em 2 Timóteo 2, 25 e 26. E diz assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Quem quiser conferir depois é 2 Timóteo 2, 25 e 26. E a reflexão em cima desse ponto é o seguinte, irmãos. Por vezes os cristãos olharam para os não cristãos como inimigos, mas eles não são inimigos. Eles estão iludidos pelo inimigo, que é o diabo. Eles são como você e eu uma vez foram, cativos do pecado. É assim que os cristãos precisam ver os não crentes. Irmãos, eu achei interessantíssimo logo esse início da reflexão, porque, irmãos, quantos de nós não fazem, o quanto de nós não fizeram isso ao adentrar em uma denominação, ao serem ali batizados e fazerem parte de alguma igreja, começaram a ter a ignorância de olhar para os que estão lá fora com desdém, olhar para como se eles fossem nada, olhar de forma que eu tô salvo, eu sou santo, eu sou servo de Deus, e você é o quê? Seu perdido. Seu destino é o inferno. Eu tô salvo, e você que tá aí fazendo um monte de coisa errada e não se converte. Irmãos, que ignorância. E por que eu tô falando isso e desse jeito, irmãos? Porque eu já fui dessa forma. Irmãos, quando eu era de uma outra denominação que não vem ao caso aqui, por longos anos dentro dessa denominação, eu tive esse pensamento egoísta e ignorante. Não olhava para as pessoas com amor. Não olhava para elas e sentia o desejo de levar a eles a palavra de Deus, levar a eles Jesus, para que eles também conhecessem e saíssem desse mundo de pecado, esse mundo de erro. Eu passava por eles, irmãos, com o meu terninho e a minha Bíblia debaixo do braço, quantas vezes me sentindo superior, sendo que nós temos que ser totalmente o contrário, irmãos. Quantas vezes eu olhava pessoas que às vezes precisava de ver um bom testemunho e só viam altivez, irmãos. Só viam ego. Só viam arrogância dentro daquele terno e com aquela Bíblia debaixo do braço. Não existia amor, não existia compaixão. E como isso é triste, irmãos, viver dessa forma. Achar que os que estão lá fora não tem valor, porque você está na igreja e ele não. Mas diz o relato aqui, irmãos, que eles são como a gente era antes. Nós também éramos escravos do pecado, nós também éramos enganados pelo inimigo. E Deus teve misericórdia de nós e nós fomos resgatados.
E foi para isso que a gente foi resgatado. Para aqueles que conheciam a gente da forma que a gente era antes, ver a transformação que Deus faz e sentir o desejo de ser alcançado e ser liberto também. E eles contam com a gente para isso. Talvez eles possam ter vergonha de ir à igreja sozinhos. Às vezes estão ansiosos esperando um convite seu, um convite meu, para ir à igreja, para conhecer o Cristo que você conheceu. E o que a gente faz? A gente faz o contrário, a gente vira as costas. A gente trata com desdém semelhantes, próximos, pessoas que são iguais a mim, iguais a você. Nós estamos dentro da casa de Deus, mas estamos lá pela sua misericórdia. Não é porque a gente é melhor que fulano ou que ciclano, não. A gente não é melhor em nada, a gente não é nada, irmãos. E a misericórdia de Deus que nos permite estar ali, louvando, procurando glorificar o seu nome da melhor forma possível. Nós continuamos sendo pecadores, irmãos. Só que pecadores que tiveram a misericórdia de Deus para entender que somos miseráveis, que não somos nada e que dependemos totalmente e unicamente dele. Essa é a diferença. Não somos santos, não somos melhores que ninguém. E muitas vezes acabamos possuindo essa ignorância quando nos tornamos, entre aspas, né? Porque quem age dessa forma não é um servo de Deus verdadeiro. Lemos em 2 Timóteo 2, 24 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eles estão em cativeiro e não sabem, porque nem como... Aliás, deixa eu ler de novo aqui, irmãos. Porque estão em cativeiro e não sabem, porque nem como, mas você sabe. Eles estão sob o poder do inimigo. Irmãos, isso é muito terrível. Realmente, irmãos, o pecado ele escraviza de tal forma que muitas vezes a gente não enxerga que a gente está no erro. E nós, como servos de Deus, nós devemos tentar corrigi-los da melhor forma possível, irmãos. Sem ignorância, sem apontar. Devemos ser amáveis. Devemos chegar nas pessoas e falar para elas com mansidão. E não chegar falando, mas você não quer saber de nada. Você conhece a palavra, você vai para a igreja, você já foi para a igreja. Você não vai porque você não quer, porque você é um sem vergonha. É porque você gosta do mundo mesmo. Irmãos, não é dessa forma. Amor, é isso que a gente precisa. Somente amor. Amor no falar. Amor no instruir. A palavra diz: não é por força e nem por violência. Nós devemos ser amáveis no falar, ter amor, chegar nas pessoas e falar: ô meu irmão, o que está acontecendo com você?
Você tá passando por algum problema, meu irmão? Vem cá, vamos conversar. Explica pra mim o que tá acontecendo. Deixa ver se eu posso te ajudar de alguma forma. Se eu não puder te ajudar de alguma forma física, deixa eu te ajudar com a minha oração. Eu intercedo por você. Mas tenta se manter firme. Tenta se manter em pé nos caminhos. Eu sei que não é fácil, mas não desanima não. Conta comigo, eu tô aqui pra te ajudar. Deus tá do seu lado. E dessa forma, irmãos, nós vamos ajudar a externar e a estender o amor de Deus bem mais do que se a gente chegar apontando o dedo. Porque a palavra má proferida, ela suscita ira. Em Provérbios fala isso. E nós devemos ter cuidado. Reze para que Deus abra os seus olhos espiritualmente. Ora para que eles sintam necessidade de Jesus. Ore para que eles respondam à mensagem do Evangelho. A grande questão é: será que realmente acreditamos no que a Bíblia diz? Porque se acreditamos, isso significa que alguém que não conhece Jesus Cristo, quando morre, vai para o inferno. Será que realmente acreditamos nisso? Como podemos ser tão indiferentes se realmente acreditamos no que dizemos acreditar? Se somos discípulos, temos que ir e fazer dos outros também discípulos. E se não estamos fazendo outros discípulos, a questão é saber se somos realmente os discípulos que Deus quer que desejamos. A receita para a aridez espiritual é sair e tentar ganhar pessoas para Cristo e ajudá-las a crescer espiritualmente. Isso é cumprir a grande comissão. Interessante aqui nesse restante do devocional, irmãos, é que ele trata do evangelismo. Tema que eu abordei aqui semana passada em 3 episódios seguidos. E mais uma vez ele vem falando sobre isso. E por que que, de certa forma, sempre em algum ponto da palavra, Deus sempre traz a responsabilidade de irmos e pregarmos o evangelho para as pessoas? Porque se faz necessário. Como vamos querer ganhar as pessoas para Cristo se não levarmos a palavra do evangelho, irmãos? Eu já disse aqui nesses mesmos episódios anteriores que não adianta a gente só ir para a igreja e se preocupar com a gente mesmo e esquecer o mundo lá fora, esquecer as pessoas que estão lá fora, ou apenas fazer um convite, só fazer um convite formal. Vamos para a minha igreja hoje. Muitas vezes as pessoas não vão porque é algo muito casual, muito formal, muito simples. Quantas vezes ela já não pode ter recebido um convite para ir para a igreja, mas é apenas um convite. Porque ao invés de você somente convidar, você mostrar ali as escrituras para ela, ou convidá-la a conhecer um pouco da palavra sem compromisso, ou fazer uma visita ali para fazer uma oração, para saber como está a vida dela, para que ela possa também abrir um pouco ali o coração dela. De repente ela ter o desejo de desabafar com alguém que não vai fazer julgamentos. E ali Deus traz a oportunidade de você falar da palavra. Jesus nos fez discípulos, e nos fazendo discípulos, nós temos que também fazer outros discípulos. Essa é a síntese da grande comissão, que está lá em
Mateus 28, verso 19 e 20. Ide e fazeis discípulos. Foi por isso que esse podcast nasceu, pela preocupação de levar a mensagem para que outros tenham acesso. Pode não ser muita coisa, não é algo extraordinário, mas foi a ferramenta que Deus me deu à mão para levar a sua mensagem. E aqui no final do relato diz que se nós compreendemos realmente o que a Bíblia nos diz, nós devemos arregaçar as mangas e ir à frente, levar a palavra para que outros não venham se perder. Se nós acreditamos que realmente aqueles que morrem sem o conhecimento da palavra, ou aqueles que dão as costas, o seu final é triste, se nós realmente temos convicção disso, nós devemos levar a mensagem. Nós devemos ser os discípulos que Deus nos constituiu para ser. Ele não chama a mim e a você somente para estarmos em um banco de igreja com a Bíblia aberta. Não, mas para irmos aí fora e levar a palavra. É por isso que esse podcast não pode acabar, irmãos. Olha o que Deus fala aqui. Ele mostra o quanto é necessário, o quanto é importante, o quanto é o nosso dever, a nossa responsabilidade de levar a mensagem. Então se prepare, busque de Deus, peça em oração para que Ele te ajude, te fortaleça, te dê entendimento, te traga a sabedoria do Espírito Santo para que você seja um agente de Deus, um braço extensor do seu amor, das boas novas da salvação. Não se omita. Não pense que as pessoas verem você indo para a igreja vai ser o suficiente para elas quererem ir também. Mas que o seu testemunho seja eficaz, o seu modo de viver seja tão eficaz que, sem dizer uma palavra, as pessoas vejam que você é um servo de Cristo. Para que, sem abrir a boca para dizer uma palavra, as pessoas vejam Cristo em você. Mas mesmo assim, não deixe de, quando tiver oportunidade, falar da palavra do Altíssimo para aqueles que ainda não conhecem, ou para aqueles que estão desviados da palavra, estão desviados dos caminhos. Reze, ore por eles, para que Deus toque nos corações, para que faça reforma, para que eles se voltem dos maus caminhos para a luz de Deus, para que eles refaçam a aliança com Deus, para que naquele dia eles não sejam tragados pela morte de uma vez por todas, irmãos. Que o Senhor abençoe a todos, que possamos ter essa convicção, que essa convicção não saia da nossa mente, que possamos refletir nisso, que possamos levar a mensagem e saber falar com amor, com cautela, com mansidão, para que aqueles que estão desviados possam entender a importância de estar diante do seu Deus.
estar diante do nosso Deus. Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. E a volta de Jesus é próxima, é breve. Que possamos fazer a sua obra antes que Ele volte. Que possamos cumprir o seu chamado nas nossas vidas. E que possamos viver uma vida de retidão até o dia da sua volta. Para que pela sua misericórdia o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Para que possamos desfrutar de uma vida eterna, de uma vida tranquila, de uma nova vida ao lado do nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Terminamos essa primeira temporada aqui. Agradeço a todos que ouviram, que compartilharam. Todos que foram alcançados, que Deus os abençoe. Vamos passar aí, como eu disse, por algumas reformulações, algumas poucas, né? Para que possamos trazer a palavra de Deus de uma forma mais completa, de uma forma mais organizada, de uma forma melhor para cada um dos irmãos que ouvem, que acompanham, e para que Deus, e só Deus, possa ser glorificado em tudo que for feito através desse podcast. Mas os irmãos podem continuar acompanhando no Facebook, no Instagram, no TikTok. No YouTube também estarei postando alguns shorts também. Amém, irmãos? Possam ali entrar na página ali no Facebook, que também tem o mesmo nome, o ID Podcast. Em todas as plataformas que a gente tem ali, o nome é o mesmo. Logo estaremos divulgando também o número do grupo de orações, de pedidos. Amém? Que Deus possa abençoar a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por me dar essa oportunidade de falar da tua obra, de levar as boas novas da salvação a todos que ouviram e a todos que vão continuar ouvindo. Que Deus possa nos abençoar. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.